Ora bem, neste exercício do uso de reguladores baseados em diodo Zener, temos este circuito, mas antes disso temos uma pergunta teórica. A pergunta teórica diz respeito ao desenho de uma curva característica de um diodo Zener e explicar. Portanto, isto também é importante para percebermos como é que isto funciona. Portanto, o diodo Zener tem uma curva característica, vamos aqui representar as letrinhas. Portanto, isto é VD, ID, e o que é o ID e o VD é importante caracterizar. Portanto, um diodo Zener é um diodo que tem, portanto, este é o próprio desenho da curva característica, como vamos ver, é uma curva assim. Portanto, este aqui é o ânodo, este é o cátodo, este é o positivo, este é o negativo, a corrente direta ID, a tensão direta é VD, e agora, para o lado contrário, que é quando o diodo Zener funciona, ou a sua principal aplicação é quando está polarizado inversamente, e por isso é que temos no sentido contrário, portanto, IZ, e temos a tensão VZ. Às vezes é engraçado se nós pusermos isto assim, pronto, também se percebe como quiserem. De qualquer forma, como isto tem sentidos contrários, nós olhamos aqui para a característica e rapidamente colocamos IZ ao contrário de ID e o VZ ao contrário de VD. Ora bem, na zona do primeiro quadrante, este diodo funciona como um diodo normal, portanto, aqui eventualmente 0,7 do início da condução direta, eventualmente com uma inclinação, portanto, isto há de fazer uma coisa assim. E depois temos a tensão de Zener, chamado VZ, em que a gente não sabe qual é o valor de VZ, pode ser 2 volts, 3 volts, 5 volts, 8 volts, 10 volts, 50 volts, é à escolha. E depois, quando chega à tensão de joelho, a tensão de Zener, isto começa a conduzir, ok? E apresenta sempre aos seus terminais uma tensão constante. Ora bem, o Zener é limitado, ou seja, esta curva corresponde a uma corrente de Zener que é considerável, vezes uma tensão de Zener que não é zero, portanto o produto dos dois dá uma potência. Potência igual a VZ vezes IZ, e é este valor de potência que normalmente é especificado com o diodo Zener, além da sua tensão de Zener. Portanto, neste caso, este P igual a VZ IZ é igual a 1 watt e esta tensão VZ é igual a 9 volts. Portanto, o diodo Zener nunca poderá trabalhar fora destes limites, pelo menos limites de potência. Portanto, este limite de potência normalmente é aqui uma hipérbola, onde esta é a zona proibida. Ok? Portanto, a característica do diodo Zener é muito simples. Às vezes há modelos, o modelo ideal é considerar isto aqui uma coisa na vertical, uma reta na vertical, e aqui também, não é? E o facto de ele conduzir para um lado e para o outro dá origem ao símbolo do Zener, não é? Portanto, reparem aqui no Zener, uma parte para baixo é a zona inversa, aqui a zona direta, portanto, faz todo sentido. Ora bem, o facto do diodo Zener ter uma potência de 1 watt diz-me logo uma coisa muito importante, é que o IZ máximo, a corrente máxima que pode atravessar o Zener, portanto, corresponderá a este valor aqui, IZ máximo, é igual, olhando neste caso, é igual VZ e Z igual a PZ, portanto, isto é igual a 1 watt a dividir por 9 volt, isto dá uma corrente de 111 miliamperes, ok? Este é o valor que nós vamos precisar para este exercício em particular. Então, o que é que este exercício me pede? Pede-me que, sabendo que o diodo tem uma corrente IZK igual a 12 miliamperes, o que é este IZK 12 miliamperes? É a corrente mínima que tem que atravessar o diodo Zener para ele manter estes 9 volts. Ou seja, a tensão de Zener, a corrente de Zener na parte do joelho, portanto, isto na realidade, quer dizer, corresponde a este valor de corrente aqui a um IZK, alguns dali, a partir do qual ele apresenta uma tensão regulada de 9 volts aos seus terminais. Portanto, este valor é muito importante. Porquê?
porque aqui são os tais 12 mA, aqui vão ser os tais 111 mA, e, portanto, como o Zener vai trabalhar aqui nesta zona toda, entre o máximo e o mínimo para regular, portanto, nós temos que considerar depois, na linha do problema, nós temos que considerar isto tudo que está aqui, ok? Portanto, no problema, a linha A pede para calcular o valor da corrente I, o valor da corrente IZ e o valor da corrente IL, ok? Ora bem, analisando o circuito, porque nada disto pode ser decorado, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a alimentar isto com uma tensão de 15 volts. O Zener é de 9 volts, portanto, atenção aos terminais do Zener e aos terminais de RL, há de ser 9 volts. E depois há outra coisa, se eu tenho aqui à entrada 15 e aqui tenho 9, a diferença são 6. Onde é que estão a cair os 6 volts de diferença? Entre a entrada e a saída, temos um diferencial de 6 volts, que estão a cair em cima da resistência de 150 ohm. Logo, isto diz-me logo qual é o valor da corrente I. Então vamos lá ver. A corrente I há de ser igual a V menos VZ. Estou a ver porquê. Isto é V, isto é VZ. Esta menos aquela dá atenção aos terminais da resistência de 150 ohms. Se eu sei qual é o valor da resistência, pela lei de Ohm isto vem direto. Ou seja, o I é igual a esta menos aquela, é dividir por 150 ohms. Isto dá 15 menos 9 a dividir por 150. Isto vai dar uma corrente de 15 menos 9 a dividir por 150. Isto dá 40 mA. Ok? Ora bem, estes 40 mA, não é, que eu estou aqui a marcar, vai-se dividir na corrente de Zener, que é a corrente necessária para pôr isto a funcionar nos 9 volts, mais a corrente que vai para a carga de 500 ohm. Ora bem, a carga de 500 ohm está a ser alimentada por que tensão? Pela tensão de Zener, e é para isso que o circuito é usado. Então, a corrente IL vem de uma forma muito simples. IL vai ser igual a VZ, que é a tensão de saída, a dividir pela resistência de carga, que são os tais 500 ohm. Isto vai dar 9 a dividir por 500 ohms, isto dá 18 mA. Ok? Ora bem, se eu sei quanto é que vai para a carga, se eu sei quanto é que passa aqui nesta resistência, onde é que está o resto? O resto está a cair no Zener. Então, o IZ vai ser igual ao I menos o IL. Portanto, a corrente que vai para o Zener é a corrente que entra no nó, menos aquela que sai para aqui, portanto fica aquela. Portanto, I menos IL. Isto vai dar 40 menos 18 é igual a 22. Ok? Portanto, reparem que este 22 mA é superior a estes 12. Portanto, estamos a trabalhar alguros aqui neste ponto, o que está correto. Ok? Era de estranhar que isto funcionasse, tivesse antes, não é? Pronto. Compreendido? A linha B, calcular o valor máximo e mínimo da tensão da entrada considerando a carga fixa. Ora bem, o que é que nós, antes de começar aqui a fazer, temos que pensar o que é o valor mínimo e o valor máximo. Uma coisa que têm sempre que perceber é o seguinte. Um diodo Zener é usado quando, por exemplo, à entrada tem uma coisa assim e quer ter uma coisa constante. E o diodo Zener permite variações entre um mínimo e um máximo, ok? Para que a saída seja sempre contínua, e neste caso seria igual a 9 volts. Está bem? Portanto, é importante nós percebermos como é que funcionam os circuitos reguladores para depois perceber qual é o mínimo da entrada e o máximo da entrada para que isto funcione direitinho. Ora bem? Então, o que é funcionar direitinho? Funcionar direitinho, os limites de utilização têm a ver com aquilo que está aqui definido na curva característica. Isto é, a tensão mínima da entrada é a mínima necessária para que o Zener seja percorrido por uma tensão, por uma corrente mínima de 12 mA,
E a tensão máxima há de ser aquela que irá equivaler à potência máxima no Zener. Porquê? Porque é dito que vamos considerar a carga fixa. Portanto, a carga fixa significa que vai ser sempre 500 ohm, a tensão no Zener vai ser sempre 9 volt, portanto, o IL vai ser sempre 18 mA. Ora bem, eu tenho que garantir que no Zener passam 12, ou seja, 12 mais 18 há de ser os 30 aqui, e tenho que garantir que a tensão de entrada máxima não sobe além daquela que depois, tirados os 18 para a carga, vão aqui cair mais do que os tais 111. Então vamos lá por partes. E as por partes é muito simples. Então vamos lá ver. Atenção, V mínimo. V mínimo. Atenção, V mínimo, vocês vão ter aqui o quê? Vão ter a resistência dos 150 ohms, depois vão ter aqui o diodo Zener e tem aqui a carga. Ok? Nas condições do problema, portanto, aqui têm sempre 9 volts, porque é dito que a carga é fixa, é tudo fixo. Aqui sim, são 500 ohms e, portanto, aqui vão passar sempre 18 mA. Aqui no mínimo, tensão mínima, e aqui vamos ter o mínimo, aqui no mínimo tem que passar 12 mA. Ok? Então, 12 mais 18 tem que passar 30 mA. Ora bem, 30 mA em cima de 150 ohms, quanto é que isto dá? 30 mA vezes 150 ohms vão ser os 4,5 volts. Então reparem, se vocês aqui têm 9 volts e aqui caem 4,5, quanto é que é o mínimo? O mínimo é os 4,5 mais a tensão de Zener. Ok? Portanto, isto numa equação toda bonita, V mínimo há de ser igual a quê? À corrente IZK mais IL. Quanto é que isto é? É os 30 mA vezes os 150 ohm mais os 9 volts da tensão de Zener. Portanto, isto dá 4,5 mais 9, isto dá 13,5 volts. Compreendido? Isto é para a tensão mínima. Agora, para a tensão máxima. A tensão máxima, o que é que nós vamos ter? Aqui vão passar os 111 mA, portanto vamos fazer aqui um esquema muito rápido, ou seja, aqui vão passar os 111 mA, depois aqui vão passar os 18 mA que já passavam, porque é dito no enunciado que a carga é sempre fixa, ou seja, aqui na resistência de 150 ohm, quanto é que vai passar? Vai passar os 111 mais os 18. 111 mais os 18, isto dá 129 mA. Ok? 129 mA vezes 150 ohm vai dar 19,35 volts. Ou seja, então quanto é que é o V máximo? V máximo há de ser igual ao IZ máximo mais IL vezes 150 ohms mais os 9. Isto vai dar qualquer coisa como 129 mA vezes 150 ohm mais 9. Ou seja, isto dá 19,35 mais 9 é igual a 28,35 volts. Portanto, respondendo à linha B, calcule o valor máximo e mínimo da tensão de entrada considerando a carga fixa. Isto resulta em que o V mínimo são 13,5 volts e o V máximo são 28,35.